Os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de Atos. Não, hoje é Gênesis. Gênesis capítulo 2. Bem facinho de achar. Primeiro livro das Escrituras, logo no início. Então hoje nós vamos dar uma pequena pausa na exposição do livro de Atos dos Apóstolos, porque hoje é um dia especial. É uma data especial no nosso calendário cultural. Simbolicamente, hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E como eu realizei uma pregação temática no Dia das Mães, desde aquele dia eu tenho sofrido uma pressão semana a semana. O Dia dos Pais está chegando, vai ter pregação, pastor? O Dia dos Pais está chegando. A semana passada, então, se eu não fizesse a tal da pregação para o Dia dos Pais, eu sinto que haveria um motim entre as mulheres aqui. Nós queremos a pregação do Dia dos Pais. Eu acho que hoje elas prepararam os cotovelos, né? Para o tempo todo estar aqui, ó, né? Dando o recado para quem está do lado. E é claro, irmãos, que por mais que seja uma pregação temática acerca desse dia, acerca do papel do pai, do chamado do pai, obviamente que todos que estão aqui serão abençoados com a pregação, porque nós teremos lições importantes para todos. Mas é óbvio que especialmente essa é uma pregação dirigida aos homens aqui presentes. E em nosso contexto cultural, queridos, especialmente levando em conta a nossa realidade do povo brasileiro, nós podemos dizer que a grande maioria das famílias, e é claro que vai existir exceções, não estou dizendo aqui que é o caso da sua família, mas dentro do contexto brasileiro é muito mais comum nós vermos famílias que são alicerçadas na figura da mãe. No Brasil nós temos mais um país matriarcal do que patriarcal. O próprio evento do Dia das Mães é um bom exemplo e uma evidência desse fato, né? Comercialmente, inclusive, é uma data muito mais rentável do que do Dia dos Pais. Se vende mais presente, é um dia que há um envolvimento maior. E aqui a gente poderia ficar a manhã inteira só tentando encontrar os motivos que levaram a nossa sociedade para este caminho, né? Por que nós nos tornamos uma sociedade majoritariamente matriarcal e a figura do pai acabou ficando um pouco de lado? E aí nós poderíamos alistar a culpa dos próprios pais, pais que se ausentam do lar, os diversos abusos e como o homem deixou de cumprir o seu papel, o papel que se espera dessa figura paterna. Mas esse não é o nosso objetivo aqui, o nosso propósito nessa manhã. Eu gostaria de partir para essa exposição com a lembrança de que Deus, o nosso Criador, ele se revelou a nós na figura de um pai. Ele poderia ter se revelado de qualquer forma, mas ele escolheu se revelar como um pai. E sobre isso eu gostaria de compartilhar aqui uma frase que eu retirei de um documentário chamado Mostra-me o Pai. É um documentário excelente. Tem disponível aí nas plataformas digitais, você pode encontrar, é uma ótima pedida para o dia de hoje. Assistir esse documentário chamado Mostra-me o Pai. Ainda aqui na exposição eu vou citar um outro filme mais para o final, que é o filme que também tem a mesma temática, que é Os Corajosos. E também é um filme que fala da temática paterna de uma maneira linda, de uma maneira bíblica. São excelentes filmes para serem vistos. Mas nesse documentário, Mostra-me o Pai, é dito a seguinte frase ao longo do documentário. Ele diz assim: uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de todo ser humano é a de ter um pai. Desde o início, ele, Deus, né, foi o pai perfeito. Criou a paternidade na terra como uma introdução a quem ele é. Devemos ver a paternidade como uma introdução à paternidade de Deus, e os pais devem pedir a Deus para ajudá-los a ser uma boa representação de quem Deus é para os seus próprios filhos. Olha que tremendo isso. É exatamente isso, queridos. Dentro dessa perspectiva aqui de que o pai, ele é uma figura representativa do próprio Deus, e aqui entra muito da imagem e semelhança que nós somos. Obviamente que não só o homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, mas envolve-se nisso a ideia de o homem como um representante de Deus na terra. Como um representante, e especialmente a figura do pai como um representante de Deus para a sua família.
para sua esposa e para os seus filhos. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de expor aqui nessa manhã um texto que está presente na criação do homem. Lá na criação nós podemos retirar princípios para falar sobre o que é ser pai. Quais são as nossas responsabilidades, o nosso chamado para sermos representantes de Deus para os nossos filhos. Então, nada como ir à fonte, nada como ir lá no início para entendermos o nosso propósito e as nossas responsabilidades como homens e especialmente como pais. E aqui nós vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do verso 7, capítulo 2 de Gênesis, do verso 7 ao verso 15. Mas nós vamos ficar aqui depois focados apenas no verso 15. Então diz assim o texto da palavra do Senhor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aqui no verso 15, irmãos, nós vemos Deus colocando o homem no jardim que ele plantou e entregando ao homem 2 atribuições, 2 responsabilidades. E é com base nessas 2 atribuições que nós podemos aqui retirar de maneira prática qual é o nosso chamado e o nosso principal propósito como homens e de uma maneira bem específica como líderes de um lar. E o meu objetivo nessa manhã, irmãos, é compreender esse chamado de Deus para nós e aplicá-lo de maneira prática à paternidade. E o que nós podemos observar de cara aqui desse versículo é que esse chamado de Deus ao homem, ele é composto de 2 atribuições. A primeira dessas atribuições, de acordo com Gênesis 2,15, é que o homem recebeu a ordem de Deus para cultivar. O texto diz, o Senhor Deus tomou o homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar. E este aqui, irmãos, é o primeiro propósito do homem no jardim de Deus. É a primeira responsabilidade que Deus delega para o homem, que ele deveria cultivar o jardim. E essa palavrinha cultivar, que no hebraico é a palavra abad, ela significa trabalhar, realizar um esforço físico e mental. É uma determinada responsabilidade para fazer algo, para produzir coisas. No caso aqui do texto, o termo ele está sendo aplicado no sentido agrícola, obviamente. Era um grande jardim. Então Adão ele foi chamado por Deus para preparar o jardim, para cultivar o jardim, para trabalhar naquele lugar, para que ele se tornasse o jardim de Deus, onde ele desse muitos frutos. Certamente era um trabalho físico, porque Adão ele tinha que plantar, ele tinha que podar, ele tinha que cultivar aquele jardim. Tudo aquilo que nós sabemos que é necessário no trabalho agrícola, é necessário esforço físico. Mas é também um trabalho mental. Adão estava aprendendo ali. Ele tinha que desenvolver as suas capacidades. É necessário saber como realizar essas tarefas. A mesma coisa nós, queremos agora plantar trigo. Se mandar para mim um campo, planta aí, eu não sei nem por onde começar. Eu vou ter que aprender, eu tenho que desenvolver as capacidades para fazer a tarefa. E se você olhar mais adiante, no versos 19 e 20 aí de Gênesis 2, desse mesmo capítulo, você vai ver também que
Deus deu uma outra atribuição mental a Adão. Ele tinha que olhar os animais, observar os animais e dar nome a cada um dos animais. Era um trabalho mental, observação, criatividade. Tudo isso estava envolvido na tarefa. E um adendo aqui sobre essa questão de dar nomes, irmãos. Dar nome a algo, no mundo antigo e no nosso mundo atual também tem esse contexto, indica autoridade. Quem dá o nome para algo é porque ele tem autoridade sobre aquilo. É assim que funciona. Então ali Deus estava mostrando a Adão que ele seria regente daquela criação. Ele teria autoridade e domínio sobre aquilo. Que nem a criança quando ganha um brinquedo. A menina ganha uma boneca. Ela dá nome para dizer que a boneca é dela. A amiguinha não pode dizer que o nome não é aquele, porque é minha boneca. Assim como nós, pais, damos nomes aos nossos filhos. Nós escolhemos o nome dos filhos. E isso implica uma ideia de autoridade sobre eles. Então nós devemos notar também aqui que esta ordem de Deus para o homem, a ordem de cultivar, de trabalhar, ela ocorre antes da queda, antes do pecado, que vai ser narrado no capítulo 3 aqui de Gênesis. Portanto, nós podemos concluir com segurança que o trabalho é uma das principais vocações do homem. Nós somos chamados para o trabalho, para o cultivo. Os homens devem ser plantadores, eles devem ser construtores, cultivadores. Nós somos chamados a produzir, a realizar algo, a sermos úteis aonde quer que Deus nos coloque, seja qual for o nosso jardim. Nós somos chamados para produzir coisas. E pode até parecer algo simples isso, irmãos, algo básico, comum. Talvez aqui ninguém ia questionar essa informação ou duvidar dela. O homem tem um chamado ao trabalho. Mas vejam só, irmãos. Dados oficiais do nosso país dizem que mais de 11 milhões de pessoas, das quais a gente pode supor que talvez metade ou mais da metade são homens, em uma faixa etária de 15 a 29 anos, fazem parte de uma geração chamada neném. Uma geração que nem trabalha e nem estuda. Ou seja, nós convivemos hoje com milhões de homens frustrados, porque não estão produzindo nada de útil, porque não acrescentam nada para a sociedade, porque não estão realizando aquilo que é um dos chamados de Deus para eles. E é por isso que, como pais, e aqui eu faço uma ressalva especial, irmãos, para pais de meninos. Nós precisamos, desde cedo, demonstrar a importância e o chamado que nós temos de Deus para o cultivar. Se possível, ande com o seu filho enquanto você trabalha. Leve o seu filho junto. Esteja com ele. Ensine a importância do trabalho. Delegue responsabilidades desde cedo. Ensine ele a trabalhar arrumando o quarto quando acorda. Ensine a ter tarefas e responsabilidades que ele tem que cumprir ao longo do dia. Mostre o valor disso. Mostre a importância. Mostre quanto Deus valoriza e é agradável a Deus o trabalho que é árduo, que é dedicado. E não importa a área. Não importa o quanto um determinado trabalho rende em termos de salário. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que todo trabalho tem que ser valorizado. Nós não podemos valorizar um trabalho pelo salário que ele dá. Por quê? Porque o trabalho de um gari, que tem um salário mínimo dentro da nossa sociedade, é extremamente importante para todos nós. Nós temos que ensinar nossos filhos a olhar para essas pessoas e valorizar o trabalho delas. É importante o que eles fazem para nós. É importante o serviço deles. Não importa a área. O trabalho por si só é algo a ser valorizado. E nós temos que resgatar isso.
Nós temos que ensinar nossos filhos a produzir algo, serem úteis em alguma área onde eles possam servir a sua sociedade. E lembre-se, o filho, ele aprende muito melhor pelo exemplo do que pela teoria. Mostre ao seu filho que você é um homem que se dedica a cultivar, a construir, a servir os outros por meio do seu trabalho. Mostre que é por meio deste trabalho, que é árduo, que você traz provisão para a sua família. Que é por meio de suor que o pão de cada dia é colocado na mesa. Ensine. Mostre esse valor. Ensine o que a Bíblia fala sobre trabalho. A Bíblia é abundante sobre esse assunto. Se você pegar o livro de Provérbios, ele está repleto de ensinamentos sobre isso. Ensine Provérbios 10:4, que diz que o preguiçoso logo empobrece. Mas aquele que trabalha com dedicação enriquece. Mas além disso, irmãos, para além do trabalho que traz sustento, o chamado de Deus para nós homens, o chamado de cultivar, envolve uma outra responsabilidade. A de trabalhar no coração daqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Nós somos chamados por Deus a cultivar o coração de nossas esposas. E assim como eu lembrei no Dia das Mães, aquela pregação temática, eu faço agora no Dia dos Pais, que antes de sermos pais, nós somos primeiramente maridos. Nós somos chamados a cultivar o coração das nossas esposas. Em Efésios 5, verso 25 a 26, a palavra de Deus diz: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Nós somos chamados a cultivar o coração dos nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Provérbio 22, 6 também diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. O marido, ele é chamado a nutrir o coração da sua esposa, de maneira emocional e espiritual. O marido é chamado a amar a sua esposa de maneira incondicional, ou seja, sem impor condições. Eu amo sem esperar o retorno. Eu amo porque é o meu chamado a amar. Mesmo que ela não me trate da mesma forma, mesmo assim eu a amarei. O marido, ele é chamado a demonstrar esse amor com ações diárias, que buscam sempre o bem dela. Da mesma forma que Cristo santifica a igreja, o marido também tem que se sacrificar para santificar a sua esposa. O marido, ele precisa transmitir segurança para que a sua esposa desempenhe com mais tranquilidade o seu papel de auxiliadora. O homem tem que deixar claro, por meio da sua conduta, de que ele sempre procura agir e tomar as suas decisões de acordo com a palavra de Deus. Ele precisa demonstrar para sua esposa que ele é um homem da palavra. É um homem que está em contato constante com ela, porque assim a sua esposa percebe que o seu marido é um homem que busca a vontade do Senhor. E aí, naqueles momentos em que as vontades entram em conflito, onde a esposa tem uma opinião diferente da do marido para tomar uma decisão, ela então pode se tranquilizar. Saber, olha, eu não concordo com meu esposo nesse momento, mas eu vejo que a sua principal vontade é fazer a vontade de Deus. Então, eu tenho visto esse esforço na vida dele e eu fico mais tranquila para poder me submeter à liderança do meu esposo. Nós podemos e vamos cometer erros,
Mas as nossas esposas têm que saber que nós estamos tentando. Que nós estamos nos esforçando para fazer o que é certo diante de Deus. O homem, ele precisa santificar a sua esposa, ele precisa ser o pastor do seu lar, aquele que guia, aquele que trabalha, aquele que cultiva a vida espiritual, aquele que é exemplo de discípulo de Cristo, porque aí ele serve de um modelo claro, visível para esposas e filhos. Alguém que não apenas se dedica arduamente no trabalho que traz o sustento material, mas que igualmente investe no trabalho que traz vida espiritual. Porque ambas as coisas são necessárias. De maneira semelhante, o pai, ele é chamado a nutrir, a cultivar o coração dos seus filhos. E poucas coisas, irmãos, são mais prejudiciais para uma criança. Poucas coisas causam mais marcas e estragos do que a ausência de um pai. E eu não falo aqui apenas de uma ausência fisicamente, mas uma ausência emocionalmente. Uma ausência na formação moral e intelectual dos filhos. Deus nos deu um chamado para nutrir emocional e espiritualmente a vida dos filhos. E aqui nós temos que reconhecer o quanto a nossa geração como um todo tem falhado nisso. Nós somos uma geração que decidiu se ausentar do processo, que decidiu terceirizar toda a formação moral dos nossos filhos. Nós vivemos um tempo em que os pais preferem pagar para que outros façam o que é o nosso dever. E como nós vamos cultivar o coração dos nossos filhos se nós não gastamos tempo com isso? O autor de um livro chamado Homens de Verdade, da editora Fiel, ele diz algo bem interessante. Ele fala, olha, você quer ter acesso ao coração do seu filho? A forma mais rápida e fácil de fazer isso é por meio de tempo e de abraço fraterno. Quer o acesso ao coração do seu filho? Abraça o seu filho constantemente. Não é 24 horas, tá, Isabelle? É demais, tá? Mas boa parte do dia você pode. Por quê? Porque quando uma criança se sente amada, valorizada, quando ela se sente segura no braço dos pais, é dessa forma que nós criamos um relacionamento de confiança e de autoridade. A palavra de um pai que ama, a palavra de um pai que se preocupa, vai sempre ter peso na vida de uma criança. Será importante, será uma palavra considerada. Ele vai ponderar sobre as palavras do pai, porque ele sabe que o pai o ama, está preocupado com ele. Mas para isso acontecer, irmãos, é necessário investir tempo e esforço. E é por isso que eu reservo agora um momento que a gente possa meditar sobre isso, nós pais. Para nós somos líderes de famílias. Um tempo para que os jovens também, se Deus quiser, um dia serão líderes de um lar no futuro, possam pensar também. Pense nesse chamado de Deus para nós. Nós somos chamados para cultivar. E eu quero que você pense rapidamente sobre todos os aspectos envolvidos nisso. Desde o trabalho que gera sustento, até a mais árdua tarefa de cultivar o coração daqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Como nós temos desempenhado esse chamado? Pense nisso. Pense nas suas falhas, porque nós não seremos perfeitos aqui. Todos nós vamos errar no processo. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Eu sei que o tempo aqui é curto, irmãos, para que você pense profundamente, mas use esse dia para isso. Nós temos agora uma responsabilidade. E nós temos agora uma oportunidade de nos arrependermos. Nós temos aqui uma divina oportunidade de confessar os nossos pecados e dizer, olha,
Eu reconheço realmente, eu tenho errado nisso. Mas eu posso me voltar a Deus. Eu posso ouvir a voz de Cristo, eu posso converter esse caminho, eu posso mudar de direção, não é tarde ainda. Não é tarde, irmãos. Nós podemos mudar. Não é tarde para nós reconhecermos os erros. Não é tarde para nós transformarmos o nosso lar por meio da palavra. Não é tarde para ouvirmos o chamado de Deus para nós. E aí então tentarmos ser um exemplo piedoso de pais que se preocupam em cultivar. Nós nos preocupamos demais em deixar herança material para os nossos filhos, irmãos. Nós gastamos tempo demais, esforço demais nisso. E muitas vezes nós nos cegamos para a realidade de que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é um exemplo de vida. É deixar um exemplo que possa ser seguido. É deixar um exemplo de um homem piedoso que viveu para a glória de Deus. E aí, desta forma, o seu filho menino, ele pode se espelhar em você. E ele pode saber exatamente como um homem temente a Deus age. Como que um homem temente a Deus trata sua esposa e seus filhos. E esse menino, ele pode crescer seguro e simplesmente espelhar tudo aquilo que ele viu na figura do pai. Da mesma forma que uma menina, ela pode encontrar no seu pai um modelo de marido temente a Deus. E aí, quando ela chegar na fase da vida onde ela vai buscar um relacionamento, ela não vai aceitar nada menos do que alguém que espelhe o próprio pai. O trabalho de uma jovem como esposa vai ser facilitado. Porque ao longo da sua infância e juventude, ela aprendeu como é maravilhoso estar debaixo da autoridade de um homem que teme ao Senhor. De um homem que guia sua família de uma maneira amorosa e sacrificial. Então, como homens, nós somos chamados por Deus, em primeiro lugar, a cultivar. E em segundo lugar, nós somos chamados a guardar. Verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E essa é a segunda atribuição que Deus confere ao homem no jardim da criação. Além de ser o cultivador do jardim, o homem deveria ser o seu guardião. E em uma das mãos ele segura o arado, na outra a espada. E o sentido aqui dessa segunda atribuição é bem claro. Cabe ao homem defender, proteger, guardar a criação de Deus. A palavra original aqui, chamar, em hebraico, ela poderia ser facilmente traduzida também por vigiar. É um termo que aparece várias e várias vezes nas Escrituras, em vários contextos diferentes. Ela é usada para falar da função de um soldado. Ela é falada para falar da função de um pastor de ovelhas. Ela é falada no sentido de sacerdotes no templo, daqueles que trabalham em posições de autoridade no governo. Em todos os casos, sempre está relacionado à tarefa de proteger. O soldado protege seus companheiros, protege o pelotão. O pastor protege as suas ovelhas. O sacerdote protege o templo. Mas existe um uso deste termo ainda mais específico e com um significado mais profundo, em que o próprio Senhor, ele se revela como aquele que guarda, como aquele que protege aqueles que nele confiam. O Senhor é castelo forte. Ele é uma torre, uma fortaleza para aqueles que vão buscar refúgio. Nós cantamos aqui o Salmo 121. Os versos 1 a 4 diz: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, diz o salmista, nem dorme o guarda de Israel.
E talvez aqui seja um dos principais aspectos funcionais desta missão que Deus dá ao homem guardar. Deus guarda o seu povo o tempo todo. O texto diz que Deus está sempre atento. Ele jamais é uma pessoa sonolenta. É isso que o termo dormitará significa, sonolência. Deus nunca está sonolento. Ele está sempre atento, atuando em favor do seu povo. E isso é maravilhoso de saber. Pense só, você sabe que o Deus Criador do céu e da terra está guardando a sua vida. Mas ele não só é um soldado que pode falhar ou que pode cair e dormir durante a sua vigília. Não, Deus nunca dorme. Deus nunca sequer fica sonolento, ou seja, a sua vigília é constante. E ele fala que esse é o nosso papel como homem. Deus nos chamou para sermos semelhantes a Ele. Nós devemos vigiar e guardar tudo aquilo que Ele nos colocou sob o nosso cuidado. Não apenas cultivando, usando o arado, mas também estar sempre com a espada pronta. Se preciso, defender. Proteger aqueles que estão debaixo das nossas asas. É uma tarefa complementar. A ideia é, você já trabalhou no cultivo. Você nutriu o coração de todos os que estão debaixo da sua responsabilidade. O campo agora está cheio de frutos. Frutos maravilhosos por conta de um esforço árduo. A sua vinha está linda, repleta de bons frutos. Eu olho para a minha vinha lá em casa e eu acho ela bela. As minhas 3 mulheres. Só olho, está tudo muito bonito. O pastor Adriano também já tem 2 moças mais velhas, né? Deve olhar e diz, olha, minha vinha está bela. Agora vem outra função. Espada na mão. Espada para guardar a vinha. A ideia é, o trabalho não acabou. Agora nós temos que proteger esses frutos. Contra o quê? O ataque das pragas. O ataque dos invasores. Daqueles que querem destruir o seu trabalho. E aí nós temos que guardar. Nós temos que proteger. Temos que nos empenhar. Preservar esses frutos. E aqui eu quero falar das diferentes esferas que nós, homens, atuamos nessa função de proteger. De defender. Em que locais Deus nos coloca como guardiões? Começamos na família. A nossa presença, ela deve fazer com que a nossa esposa e os nossos filhos se sintam seguros, tranquilos. Por quê? Porque a nossa família sabe que nós estamos atentos em relação a todo e qualquer ataque. De que tipo de ataque eu estou falando aqui? De toda tentativa, irmãos, de destruir o modelo de família constituído por Deus. Nós vivemos tempo em que família tem sido alvo constante de ataques. Nós precisamos guardar o coração das nossas esposas dos ataques de um mundo mau que valoriza apenas a imagem exterior, o corpo físico. E nunca na história se deu tanta importância para a beleza externa, para um determinado padrão de juventude que precisa ser seguido e prolongado. Reflexo de um mundo que só valoriza aquilo que é material. A velhice, ela é rejeitada. Não há valor em cabelo branco e ruga. Nós compramos esse ideal do mundo. E aí nós rejeitamos as marcas da maturidade na nossa carne. E especialmente as mulheres são muito sensíveis a isso. Então cabe a nós, homens, demonstrar claramente a elas o que nós valorizamos. O que realmente importa, que deve ser um reflexo daquilo que Deus valoriza. Ajudar as nossas esposas a olhar para o envelhecimento como algo que faz parte de um processo de maturidade e que é inevitável em um mundo caído. Fazer com que, neste tempo, elas possam olhar para além. Olhar para o eterno.
olhar para a firme esperança da ressurreição. Nós precisamos proteger as nossas esposas de um padrão cultural mundano que ditam a moda do momento. E aqui, mulheres, entendo, queridas, entendo algo bem importante. Aqui é para as mulheres o recado. O seu olhar para as vestimentas não é o mesmo olhar de um homem. É possível, irmãs, que vocês não vejam problemas em uma roupa que ressalta os seus atributos físicos. Talvez você não veja problema em uma saia que está só 2 dedos do joelho. Mas para o homem, que é totalmente visual, um pouco a mais de pele à mostra pode levar a pecar. Portanto, é a sua função, marido, pai, ser aquele que protege a sua esposa e filhas dos olhares cobiçadores deste mundo. Cabe a você, marido, orientar a sua esposa e filhas a ter um modo de se vestir que é modesto. Modéstia é não atrair olhares para si mesmo por conta dos seus atributos físicos, obviamente. Os pais precisam estar atentos a isso. Você deve manter um padrão. Lá em casa eu já estou acostumado. Compra roupa nova, já tem desfile. Pai, o que achou dessa? Às vezes vem a Isa com a saia na canela. Eu digo, filha, não precisa nem tanto, não precisa pedir quando é assim. Não é toda a roupa que precisa perguntar. Está em dúvida? Pergunta. Agora, se vocês, mulheres, não levam em consideração a opinião do seu marido, se vocês, meninas, não levam em conta a opinião do seu pai, então saibam que vocês estão em clara oposição ao próprio Deus. Porque foi Deus quem colocou o pai, o marido, para ser aquele que guarda o lar. Nós precisamos também proteger nossos filhos dos inúmeros perigos deste mundo. Nós precisamos proteger os nossos meninos de uma cultura que não sabe mais o que é ser homem. Nós precisamos proteger de um padrão de masculinidade afeminado. Nós precisamos protegê-los disso. Precisamos proteger nossos filhos de um mundo que transmite a ideia de sexualidade livre e fluida. Em que o casamento não se faz necessário mais para que o jovem tenha experiências nesta área. Pais, se vocês não defenderem os seus filhos sobre isso, se você não ensinar ao seu filho qual é o padrão de Deus para a sexualidade, pode ter certeza que o mundo fará. O mundo vai ensinar a eles, mas será o padrão do mundo. Para quem é pai de menina, vocês são defensores, os guardiões da pureza delas. Você tem a responsabilidade de guardá-las puras para o casamento. E eu já pensei em trancar em uma torre alta, mas eu acho que esse não é o caminho de Deus. Então, nós temos que construir um relacionamento amoroso com elas. Construir uma base de confiança, de afeto, de instrução e de disciplina. Sejam zelosos. Cuidem o que os seus filhos estão consumindo. Cuidem o que os seus filhos estão vendo, o que eles estão lendo. Cuidem. Preste atenção nas palavras que saem da boca deles, porque isso mostra o que está aqui dentro. Reparem qual é a postura do seu filho diante de Deus, no culto, ao ler a palavra em casa. Preste atenção em quais são os desejos, os sonhos que eles possuem. Estejam atentos o tempo todo, porque Deus colocou você para ser o guardião do seu lar. Vai ter momentos em que você vai ter que dizer não.
não vai, não pode, eu não permito. Relacionamento de pais e filhos é um relacionamento de hierarquia e autoridade. E parece que muitos esquecem disso. Seu filho não é seu amigo. Você é responsável por eles. Você vai ter que dizer não às vezes, assim como Deus é conosco. O senhor Adriano falou hoje aqui, antes de começar, a gente nem combinou. Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Assim como Deus nos ama, está sempre disponível, quer nos ouvir, é acessível, amoroso, preocupado. Ele também é um Deus que ordena, que decreta, que impõe regras e limites e que disciplina quando é necessário, que corrige. Nós devemos ser representantes de Deus da mesma forma, sempre acessível, sempre amoroso, sempre preocupado, mas impondo limites, disciplinando quando é necessário, dizendo não quando eles não estão prontos ainda, guardando como aquele que não fica sonolento, mas que está sempre atento a todos os perigos. Além da família, irmãos, nós também somos chamados a guardar a nossa própria igreja. Nós precisamos também estar sempre prontos para defender a verdade, para manter a santidade, para resistir ao mundanismo, ao erro que a todo momento está lá batendo na porta querendo entrar. E uma das minhas orações mais constantes ultimamente tem sido: Senhor, levante mais homens fiéis, dispostos, capazes e especialmente corajosos para liderar a sua igreja. Capacita mais homens, porque a igreja precisa de homens fortes, que não têm medo dos lobos e que são cheios da palavra e do Espírito Santo. Mas homens, cada membro de uma igreja local, em especial, todos nós, homens, somos chamados por Deus para guardar. Nós temos essa responsabilidade. E se estamos em uma igreja, nós temos que proteger a igreja de um mundo em trevas. Proteger de todo um sistema em rebelião contra Deus que vai fazer de tudo para que essa igreja aqui não comemore muitos aniversários, muitos anos de existência. E aí nós, homens, temos a responsabilidade de estar sempre atento. Por isso nós temos que estar presentes. Nós temos que ser aqueles que tomamos a frente e que trazemos a família. Viemos para o culto, para a escola bíblica, que estamos preocupados com a saúde doutrinária da sua casa, mas também da congregação. E por fim, irmãos, nós temos também a responsabilidade de guardar a sociedade em que vivemos. Nós devemos assumir o nosso lugar como homens que defendem a nação contra todo o mal que se levanta. Como cristãos, nós temos a responsabilidade e o papel de sermos sal e luz para este mundo. Sermos aqueles que conservam os valores e os ideais cristãos. Nós temos que nos posicionar, nós temos que lutar contra aquilo que é imposto por nossa sociedade, que nós sabemos que vai contra a palavra de Deus, aquilo que Deus determina. Se o nosso país quer legalizar o aborto, nós homens temos que nos posicionar, nos levantar, trabalhar contra isso. Se tentam empurrar goela abaixo um padrão social de que não existe mais gênero biológico, nós temos que defender qual é o padrão de Deus para isso. Influenciar aqueles que estão próximos de nós, mostrar as incoerências. Aqueles que dizem que defendem a vida, defendem aborto. Como é possível isso? Estamos defendendo os direitos das mulheres, mas e daquela mulher que está na barriga, quem defende? É uma contradição atrás da outra, nós temos que expor isso.
Mostrar isso para as pessoas. Se a sociedade diz que casamento e família não são mais necessários, que uma família ela pode ser feita de um homem solteiro e de um pet, nós temos que dizer: vocês estão loucos. Isso é loucura. Isso jamais será uma família. Nós temos que levantar a nossa voz, defender tudo aquilo que Deus defende, sermos representantes de Deus neste mundo, porque nós somos colocados por Deus para guardar a nossa sociedade de todo o mal que se levanta contra ela. Homens, Deus nos criou com um propósito. Nós aprendemos isso por meio do texto de hoje, Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E nós vimos aqui algumas implicações práticas de seguir esse chamado para cultivar e guardar. E eu digo, não é uma tarefa fácil, irmãos. Certamente que não é uma tarefa fácil, especialmente porque o pecado invadiu este mundo e tornou tudo muito mais difícil. E é por isso que nós temos que ter também a consciência e a clareza de que jamais nós, homens, vamos conseguir cumprir esse chamado com a nossa própria força, fazendo por esforço. Nós jamais seremos capazes de cultivar e guardar se o Senhor não for conosco. A única forma de sermos bem-sucedidos nisso é buscando forças no lugar certo. E aqui eu não falo só de força física, mas de força mental, de força espiritual. Nós vivemos uma guerra. E essa guerra ela é travada aqui dentro, na nossa própria mente. Por isso que nós temos que seguir o que Paulo diz em Romanos 12:2. Não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que aí então possam experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. E eu sei, irmãos, algo nós comentávamos hoje de manhã lá em casa. Muitos de nós não tiveram o privilégio de ter um pai no padrão que Deus planejou. Talvez a maioria de nós. Para alguns, o pai já não está mais nem presente, né? Mas em todos os casos, irmãos, ainda há esperança. Porque todos nós temos um pai no céu. Deus ele se revelou como um pai perfeito, santo, que jamais comete erros. Um pai do qual nós temos livre acesso por meio de Jesus. E é somente por meio de Jesus. Lembram da pergunta de Filipe, um dos discípulos de Jesus? Ele fez para Jesus em João 14:8. Filipe disse: Senhor, mostra-me o Pai e ficaremos satisfeitos. O que Jesus respondeu para eles? Ele disse: Filipe, estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Em Cristo nós temos o Pai. Nós temos a oportunidade de sermos salvos e de desfrutar de um relacionamento perfeito com um Pai que é perfeito. Nós aqui seremos apenas representantes. Seremos aqueles que vão conduzir a nosso lar, a nossa esposa, os nossos filhos até aquele que é o verdadeiro Pai. Que é esse Pai santo e maravilhoso que jamais erra, ao contrário do que nós que constantemente erramos. Mas nós precisamos, irmãos. Talvez a gente não teve essa oportunidade, mas hoje nós temos a oportunidade de sermos diferentes. De sermos verdadeiros luzeiros dentro do nosso lar. E nós precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos nos comprometer com isso. Reconhecer o nosso chamado e nos empenhar a pôr em prática isso. E aqui que entra a minha segunda
minha segunda recomendação de filme. Creio que muitos aqui já assistiram, que é o filme Os Corajosos. Assista esse filme, irmão. Se você não assistiu, assista. E neste filme, que narra a história de alguns pais, no final do filme eles fazem um pacto, uma lista de resoluções, uma lista de ideais e objetivos de vida. E eu creio que essas resoluções que eles fazem no filme deveria ser algo que todos nós deveríamos assinar. Se nós pais deveríamos pegar as resoluções e ter elas. E hoje eu trouxe elas escritas, os pais vão receber ao final ali na saída, para que você pendure na parede, um lugar visível. Lá em casa nós compramos um porta-retrato no tamanho A4 e está lá. Minha esposa deixou bem perto de onde eu fico lá sempre, que é para mim não esquecer, né? Faça isso, para que a gente possa... Nós somos pecadores, nós esquecemos, irmãos. Nós precisamos nos relembrar das mesmas verdades constantemente, para que elas não saiam aqui de dentro. E nessa resolução, que vocês vão receber lá, diz assim: eu decido diante de Deus assumir total responsabilidade por mim mesmo, minha esposa e meus filhos. Eu irei amá-los, protegê-los, servi-los e ensinar-lhes a palavra de Deus como líder espiritual da minha família. Eu serei fiel à minha esposa, para amá-la e a honrá-la, e estar disposto a dar a minha vida por ela, como Jesus Cristo fez por mim. Eu abençoarei os meus filhos e os ensinarei a amar a Deus de todo o coração, toda a mente e toda a força. Eu os ensinarei a honrar a autoridade e a viverem responsavelmente. Eu confrontarei o mal, perseguirei a justiça, a misericórdia e o amor. Eu orarei pelos outros e os tratarei com bondade, respeito e compaixão. Eu trabalharei com afinco para prover as necessidades da minha família. Eu perdoarei os que tenham me injustiçado e me conciliarei com todos os que eu tenha injustiçado. Eu aprenderei com os meus erros, me arrependerei dos meus pecados e andarei com integridade, como um homem responsável perante Deus. Eu procurarei honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecerei a sua palavra e farei a sua vontade. Eu corajosamente trabalharei com determinação, com a força que Deus me der, para cumprir esta resolução pelo resto da minha vida e para a sua glória. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos encha do seu Santo Espírito para que a gente possa cumprir com isso também. Refletir a sua imagem. Sermos de fato representantes de Deus neste mundo. Nós não precisamos fazer isso para todas as nações, por mais que nós tenhamos um chamado a isso. Mas não esqueça que a sua maior responsabilidade é o seu lar. É a sua esposa e os seus filhos. Deus nos ajude. Vamos orar? Santo amado Deus, bondoso Pai, eu hoje especialmente aqui oro por todos nós, homens que estamos aqui hoje, em especial neste dia, onde no nosso calendário cultural nós celebramos aquele que é chamado de o Dia dos Pais. Podemos aprender aqui hoje, por meio da Tua Santa Palavra, Deus, que o Senhor criou o homem com propósitos. E 2 desses propósitos foi o cultivar e o guardar. O Senhor nos coloca como representantes Teus neste mundo, para desempenharmos funções que refletem a quem o Senhor é. Da mesma forma, Pai, que reconhecemos aqui juntos, eu reconheço que somos pais falhos, somos homens pecadores e que não conseguiriam jamais qualquer coisa se o Senhor não fosse conosco. Por isso eu peço que a Tua mão bondosa nos encha do Teu Santo Espírito, nos alcance, Pai, que possamos de fato, primeiramente, entregar a nossa própria vida ao Senhor, reconhecendo que precisamos e que o único caminho, Deus, é o Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz por mim. E que a partir de então, o Senhor encha o nosso coração de fome
da tua santa palavra, de desejo de conhecer cada vez mais a ti mesmo, para que possamos então transbordar este amor, esse conhecimento de Deus para aqueles que estão debaixo das nossas responsabilidades. Que possamos ser aqueles que cultivam o coração de nossa esposa e filhos. Que possamos ser aqueles que guardam e que protegem a sua família, a igreja, a sociedade, de toda a investida do mal contra elas. E que a gente sempre tenha a ciência de que jamais faremos isso na nossa própria força, mas fazemos sempre na força que vem do Senhor. Pai, que possamos ser aqui representantes teus, que possamos aqui ser uma geração que venha impactar as próximas gerações com um modelo bíblico de um chamado de um pai neste mundo. Que aqueles, Deus, que não desfrutam desta presença, da presença de um pai, ou aquele que não desfrutou, saiba também de que há um pai no céu, um pai perfeito, um pai amoroso, um pai sempre atento às nossas necessidades. Basta crermos em Cristo. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia que nos resgatou de um mundo mau. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.